Deixa eu fazer o seguinte comentário. Esses exemplos podem ser mais numerosos ainda, podem se repetir, Claro. mais casos podem ser citados, mas eu acho que tem uma característica que fica muito clara no conjunto desses exemplos, é que eles se referem a atuações individuais de membros da magistratura. Eles não designam um desempenho do judiciário enquanto poder constituído. É diferente de eu considerar as críticas que existem ou que existiram em outros momentos com maior gravidade sobre o comportamento do legislativo como um todo. Acho que dos três poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário é aquele onde menos se verificam comportamentos dessa natureza que caracterizam a atuação dele enquanto poder. O que não justifica, de né? modo E nenhum, nem releva, de modo né? nenhum, mas eu acho que é necessário caracterizar. Sim. O grande problema que eu vejo do judiciário, muito maior, não estou falando de hierarquia de pecados, não é isso. Mas o problema fundamental do judiciário, meu ver, está no desempenho dele enquanto órgão julgador. Assim, a lentidão que nós não a conseguimos. prestação jurisdicional. Isto é o ponto mais sensível dele, que determina a relação dele com a sociedade civil. Bom, aí está falando da eficiência. Da eficiência, da eficácia, sim, mas tem muitas coisas que resultam. Eu acho que essa questão que ela coloca do uso do veículo, da aposentadoria com vencimentos integrais, eu acho que é uma numa condenação. De uma discussão da democratização do judiciário na sua parte de formação e da sua atuação. Eu acho que a transparência é evidente que é necessária, né? Eu acho que esse reclamo da sociedade é nesse sentido. E é uma luta também. E também um questionamento sobre a impunidade, aí é que está. Né? O próprio presidente Lula, logo que assumiu, falou que ia abrir a caixa preta do judiciário. Depois, né, ele corrigiu essa declaração que foi desagradável e considerada inoportuna, né? Porque fica parecendo que é uma caixa preta misteriosa e não é isso, na verdade. Mas, de qualquer forma, ele corrigiu. Mesmo nesse âmbito em que a gente está comentando aqui, que não seria a caracterização do judiciário como poder, mas atuações individuais, aí vem realmente a atuação do CNJ, que é fundamental, é importante, ela cria procedimentos que não existiam antes. As corregedorias eram mais direcionadas à primeira Quando é que instância. houve um ministro afastado? Nunca houve ministro afastado. Pois é, mas a indagação é se o ministro não foi afastado por corporativismo, por uma blindagem, ou se não foi afastado porque realmente o que prevalece é o comportamento impecável e a lisura. Essa é uma indagação que também subsiste. A sociedade pode estranhar a leniência da punição. É uma sanção leve, aparentemente. Mas para uma pessoa que foi criada para ter brio, para ser incólume, para estar acima de qualquer suspeita, uma aposentadoria compulsória é uma pena, sim, Maria Lídia. É uma pena. Agora, mas com vencimentos integrais, é porque a Constituição ela assume o povo tem que mudar a Constituição, de prêmio, então. E não de pena. Mas o povo tem que mudar a Constituição, então, porque é o ordenamento que é a mais severa. É a mais severa. Nós não temos ainda na Constituição uma norma que permita a expulsão do juiz, porque é vitalício. Ele é agente da soberania. Essa construção, essa arquitetura. Mas não muda nada, porque se ele tem aposentadoria compulsória como pena máxima, como sanção máxima, porém com vencimentos integrais, o que é que muda, né? O que configura a pena? Se é uma pessoa ética, configura. Mas quem comete, né, quem transgride a ponto de merecer essa pena, liga para a ética, vai se constranger ou não está nem ali? Então, Maria Lídia, mas acontece que nós não podemos dar uma resposta que você gostaria talvez de ouvir e dizer, não, realmente ele deve perder os vencimentos, como pena que funciona muito bem diante do público, porque a pessoa assalariada deve falar, se eu sou punido e sou despedido, perco meu salário, porque o juiz não perde. Porque é uma estrutura histórica que tem a ver com a estrutura do país, com a estrutura política, como são formados os poderes. Outra coisa que nós não é tão deixando simples de lado, e também não é culpa nós estamos deixando de lado que foi só na esfera administrativa. Se houve prática de algum delito, ele pode sim perder o cargo. Sim, não. Mas se houve delito. Eu acho que precisa ficar claro, com muita simplicidade, que o vencimento é mantido não por uma decisão do judiciário, mas por uma determinação constitucional. Sim, é a Constituição que determina isso. Então não é o judiciário que pode cassar
esses vencimentos? Seria uma mudança na Seria uma mudança Constituição. legislativa ou constitucional. Compreende? E não é competência uma reflexão do judiciário. Ele não pode, nem que ética queira. sobre essa questão, que é uma questão colocada. Sim, ó, Né? Então, pela ética. cabe uma reflexão Cabe. sobre essa prerrogativa Evidente. de uma sanção que contempla o transgressor com isso que assume contornos de benesse? Justifica parar para pensar sobre isso, Evidente, considerando a mas- imagem da instituição? Maria Lídia, inclusive? é que o nosso sistema, ele distingue várias esferas. Houve uma apreciação da conduta só na esfera administrativa, disciplinar. Se houve algum ilícito civil, vai haver outra apuração com outra consequência, patrimonial. E se houver uma prática de um delito na esfera penal, ele pode perder o cargo. Então, talvez nós precisássemos... E perde os tudo. vencimentos. Então, foi só um primeiro grau. Nós nem sabemos se essa decisão do CNJ será preservada no Supremo, porque a instância jurisdicional é o Supremo Tribunal Federal. E como você acabou de dizer, há uma linha tensional ali entre CNJ e Supremo. Né? Porque os ministros, eu acredito, podem ficar um pouco irritados quando um membro do Conselho, que é um advogado, que nunca foi magistrado, determina um pedido de informações exigindo prazo, etc. Isso está causando uma comoção no judiciário. Mas, doutor Samuel, o senhor falou uma coisa que eu até anotei aqui, né? A questão do desempenho pessoal e a instituição, né? Acaba sendo julgada por transgressões pessoais e tal.